Fala aí, meu amigo. Ou meus amigos, minhas amigas também, né? Porque hoje em dia a mulher também joga futebol. Hoje em dia não, há muitos anos. Desde quando eu era criança eu via futebol feminino pela televisão lá no começo dos anos 90 e tal. Eu sou de 83, mas hoje em dia a coisa está mais difundida, né? Vamos colocar assim. Então até menina joga futebol. Então esse conselho vai para você, menino ou menina que quer jogar futebol, quer fazer uma peneira. Vamos falar um pouquinho de peneira? Vamos falar? Vou te dar algumas dicas. Talvez você nunca escutou nenhum conselho, nunca ninguém te deu conselho sobre fazer peneira. E futebol é uma carreira que precisa muito de conselho. Porque não é uma carreira fácil, é uma carreira difícil. O acesso ao futebol ele não é fácil. Então, é mais do que necessário a pessoa que deseja ser atleta de futebol escutar alguns conselhos. E eu vou falar para você, esse é o motor da minha geladeira, eu estou aqui do lado da geladeira. E eu vou falar para você alguns conselhos, sobre como fazer peneira para você se tornar um jogador de futebol ou uma jogadora de futebol. Então, você vai fazer peneira? Assista esse vídeo. Qual o primeiro conselho você me daria, Rafael? Eu estou querendo fazer uma peneira, mas não sei, eu fui num clube aqui da minha cidade, no clube do meu bairro, eu vi a faixa, eu ouvi uma postagem no Instagram, no Facebook, e me interessei. Cara, peneira, ou avaliação, ou simplesmente teste, meu tempo lá de criança, se falava teste, você tem que ter planejamento. Primeiro ponto, você tem que se planejar para você fazer uma avaliação. Você vai fazer uma avaliação, você vai ser avaliado. Então encare isso como você fosse fazer uma prova na sua escola, ou um concurso público, para quem já pode prestar um concurso público. Então, o passo a passo, os procedimentos são praticamente idênticos. Quando você vai fazer uma prova, você estuda para essa prova, não estuda, você se prepara. O preparo para essa prova é o estudo que você vai fazer. E quando você vai fazer uma prova e você tira uma nota bem alta, é porque você estudou muito ou foi porque você estudou pouco? Foi porque você estudou muito. A sua preparação ela foi eficiente, não foi? Para uma avaliação no futebol é a mesma coisa. Você tem que fazer uma preparação eficiente. E essa preparação, ela advém do planejamento. Então você sabe que você vai fazer uma peneira, você sabe que você vai fazer uma avaliação, você tem que fazer um planejamento, para você saber como você irá se preparar. Então o primeiro ponto é ter um planejamento. Você vai fazer essa peneira quando? Daqui a um mês? Daqui a uma semana? Daqui a 2 meses? Daqui a 3 meses? O ideal é que você planeje isso. Faça um planejamento e dentro desse planejamento você já inclua a preparação, como vai ser. Uma coisa que eu vejo, e eu também fazia muito isso quando eu era mais novo, é que as pessoas não planejam. E por elas não planejarem, elas não fazem uma preparação adequada. Tem gente que se inscreve numa peneira e da forma que ele sempre esteve, sempre jogou, ele vai lá e faz. A chance dele passar reduz, ou dela passar, reduz consideravelmente, para começar, porque ela não se preparou para aquilo ali. Uma vez, isso foi há muitos anos atrás, isso foi lá em 2000, eu fiz uma avaliação no clube aqui no Rio de Janeiro, e eu fui fazer avaliação de tênis de sair, estilo Mizuno, Nike. Não levei nem chuteira, na época eu não tinha chuteira. Eu fui jogar de tênis. Eu consegui jogar bem? Na época eu estava tentando jogar na linha. Consegui jogar bem? De jeito nenhum. Fui jogar de tênis. E na época eu era gordo pra caramba.
não tinha nem físico de atleta. Eu consegui ter êxito na peneira? De jeito nenhum, cara. Não me preparei, não fui com o calçado adequado, estava gordo. Não dá, né? É milagre? Quer milagre agora? Não dá, não tem como. Então, eu tenho que fazer um planejamento e dentro desse planejamento você tem que colocar como vai ser a preparação. Aí é o segundo ponto que eu vou falar para você. Você quer fazer uma avaliação, um teste, uma peneira? Cara, ou moça, se prepare. Mas a minha namorada fala que eu jogo muito, meu pai ou minha mãe, meu tio fala que eu sou craque, não sei o que, na escola. E, isso é um erro gravíssimo que muita gente comete. Que o pai falou, a mãe falou, o namorado falou, a namorada falou, o pastor falou, Cara, essas pessoas que falam isso pra você, naturalmente elas vão falar qualquer coisa para te agradar, mas elas não vão te avaliar. Quem irá te avaliar são pessoas que são preparadas para fazer aquele tipo de avaliação, porque são profissionais do futebol, para começar. Entendeu? Quem tem que dar o parecer sobre o seu futebol, sobre a sua capacidade, sua qualidade de jogo, é uma pessoa profissional, uma pessoa da área. Então a preparação é mais do que importante. Então não fica escutando pai, mãe, tio, porque esse pessoal sempre vai te elogiar. Namorado, não fica escutando. Eu acho que você tem um senso crítico, Você tem um senso de percepção da realidade, não tem? Então você sabe muito bem o nível de jogador, o nível de jogadora que você é. Então assim, se você sabe que você é um jogador nível 2, a chance de você ser aprovado numa peneira é muito pequena. Nível 8 já é pequeno, imagina nível 2. Então você tem que ter, primeira coisa, dentro da preparação você tem que ter uma consciência daquilo que você joga, daquilo que você pode entregar, daquilo que você pode produzir dentro de campo ou dentro de quadra. Você tem que ter uma consciência daquilo ali. E assim, e dentro dessa consciência você tem que fazer uma preparação adequada. Por exemplo, você sabe que você não está fisicamente bem. O que você tem que fazer? Você tem que cuidar da sua parte física. Você tem que correr. E mesmo se você estiver fisicamente bem, você tem que continuar fazendo seu treinamento físico. Então você tem que correr. Correr pelo menos meia hora por dia. Claro que antes de você fazer essa atividade física, principalmente se você não está acostumado a fazer, você tem que visitar um médico. Para o médico ver a capacidade do seu organismo, sobretudo a capacidade do seu coração, sua capacidade cardíaca, e atestar se você está preparado, se você tem aptidão para você praticar atividade física. Então você vê que é uma coisa que exige, não é uma coisa a lá Madureira, como diz aqui no Rio de Janeiro. Porque você está se preparando para você ser atleta. Para você ser atleta. Então, atleta também é uma carreira. E para qualquer tipo de carreira que você pretende seguir, você tem que se preparar. Então a preparação é muito importante. É muito importante. E como você vai se preparar? Eu já falei aqui mais ou menos, nessa parte introdutória da preparação. Você vai se preparar fisicamente, entendeu? Por isso que é bom você planejar a avaliação. Você vai fazer uma peneira daqui a 3 meses, você quer fazer daqui a 3 meses, Estamos em novembro de 2022. Você quer fazer uma avaliação em fevereiro de 2023. Então você tem pelo menos 90 dias para você se condicionar fisicamente. Você correr, começa a 15 minutos, depois aumenta para 20, depois 25, 30, tá bom, você até parar em 30 minutos. Se você quiser correr mais do que isso, tudo bem. Mas claro que antes você faça uma avaliação física junto ao seu médico, para saber que você tem aptidão mesmo a praticar atividade física.
Então você tem que se preparar fisicamente, você tem que se preparar tecnicamente, que é tão importante quanto físico. Tem que se preparar tecnicamente. O que é se preparar tecnicamente? É você trabalhar os domínios, os fundamentos do futebol, que é o domínio, passe, chute, se você for jogador de linha, cabeceio, se você for goleiro, os fundamentos da posição de goleiro, defesa de caminho, entrada, quedas, se você for jogador de futsal, quiser ser goleiro de futsal, além das quedas, trabalhar muito a parte do espacate. Então você tem que ter esse preparo técnico, você tem que se condicionar, porque se você chegar numa peneira mal, tanto tecnicamente falando como fisicamente falando, a chance de você ser reprovado vai ser muito grande. Agora, se você chegar numa peneira bem, a chance de você ser aprovado nesta peneira irá aumentar consideravelmente. Então, é necessário você fazer uma preparação adequada. Senão já era. Entendeu? Então, faça uma preparação adequada. Primeiro, planejamento, depois uma preparação adequada. Se condicione fisicamente, se condicione tecnicamente, evite ficar parado. Parado que eu falo sem estar em contato com bola, sem jogar bola. Uma vez eu fui muito prejudicado numa avaliação, até com um clube grande aqui do Rio de Janeiro, porque eu fiquei um mês sem jogar bola. Naquele mês choveu muito, então não joguei bola. Cheguei na avaliação, sem ritmo, entendeu? Então assim, quer jogar futebol, quer fazer uma peneira ou uma avaliação, um teste, não faça, tô com vontade de fazer como se fosse jogar na Mega Sena. Não, tem que ter um planejamento. É como você fosse fazer uma prova na sua escola, uma prova para um colégio militar, para um colégio naval da vida, um concurso. Você tem que estudar. Estudar significa o quê? Se preparar adequadamente. Entendeu? Quem quer passar numa prova, se prepara, estuda 6, 7, 8 horas por dia, dependendo do nível daquela prova ali. A gente vai trazer para esse exemplo aqui o concurso, a prova de concurso, porque a prova de concurso é tão concorrida como se fazendo uma analogia com peneira no futebol. Então quem quer fazer um concurso estuda muito, faz até cursinho. Quem quer ser jogador de futebol, quer fazer um teste no futebol, também vai se preparar muito. Entendeu? Porque a concorrência também é tão grande quanto um concurso público. Então você tem que se preparar, cara. Outra coisa também, alimentação, controle do seu peso, controle adequado do seu peso. Você tem que colocar na cabeça o seguinte: quer ser atleta? Para de comer besteira. Entendeu? Para de comer besteira. Mas para de comer besteira. Você não pode engordar. Você tem que cuidar do seu corpo, você vai depender do seu corpo. Não dá pra querer ser atleta e ter uma vida como uma pessoa comum. Você não vai ser mais uma pessoa comum, você vai ser um atleta de alto nível. Então para de comer besteira. Para de comer. Entendeu? Faça um exercício mental para você não ficar comendo besteira. Entendeu? Eu gosto muito de um rodízio. Uma vez por semestre, meu. Uma vez a cada 6 meses. São os sacrifícios da vida de atleta. A vida de atleta, quando dá certo, não tem só ônus, não. Não tem só bônus, não. Tem um ônus também. Entendeu? E um desses ônus é isso. Você se sacrificar, abdicar de algumas coisas. Para de ficar tomando refrigerante todo dia. O jogador não fica tomando refrigerante todo dia. Não fica. Porque refrigerante engorda. Então você tem que ter essa consciência. Se você não tiver essa consciência, você não vai ter êxito no esporte. É mais fácil você fazer outra coisa. Procura outra coisa para fazer na vida. Eu estou sendo muito sincero. Eu costumo ser muito sincero. Talvez
o que eu esteja falando aqui esteja muito amargo, mas eu estou falando para uma pessoa que realmente quer abraçar essa carreira. Pessoa que não quer abraçar, quer ficar de bobeira, pô, esse vídeo não é para esse tipo de pessoa. Esse vídeo é uma pessoa que quer ser um atleta de alta performance. Até porque hoje em dia o futebol ele exige muito do organismo. Então você tem que cuidar bastante do organismo. E passa pela alimentação e depois passa pelo repouso, sono. Quer ser atleta? Para de ir para a noitada. Para de ficar virando noite sem dormir. Isso vai te prejudicar. Isso vai te prejudicar. Ah, mas na pelada eu jogo pelado, eu jogo bem, às vezes eu jogo virado. Querido, na pelada. Eu estou falando aqui de futebol profissional ou de futsal profissional. A exigência é outra, ou as exigências são outras. Uma coisa é você jogar futebol de brincadeira com pessoas que nem são atletas. Outra coisa é você jogar futebol em alto nível com pessoas que são atletas e às vezes estão bem mais preparados do que você. Então eu estou te passando aqui a realidade. Então é isso, gente. É isso, não tem muito mistério. Entendeu? Quer fazer um teste? Pô, você tem tudo direito. Agora, faça um planejamento, uma preparação adequada e dentro dessa preparação, cuide da sua parte técnica, da sua parte física, da sua alimentação e do seu repouso. Entendeu? São os conselhos que eu quero dar para você ser um atleta de qualidade. Beleza? Valeu!